O After Effects é incrível para você fazer vários segmentos diferentes de animação e também efeitos visuais. E aí você pode criar coisas inimagináveis. Neste vídeo eu te ensino as coisas mais básicas e estruturais do After Effects para você que de repente nunca teve contato com ele, ou você que já teve contato com ele, mas ficou com medinho. Então eu vou te explicar as coisas como, deixa eu só ver na minha cola ali, ó, criação de formas, textos, objetos nulos, animações, keyframes e óbvio também como que você exporta a sua animação transformando em um vídeo. Lembrando que nos meus cursos online você aprende não só a estrutura total do After Effects, mas também vai colocar em prática os conhecimentos com vários projetos diferentões assim, ó, que a gente vai fazer tudo passo a passo. O link tá na descrição do vídeo aí embaixo, mas dá uma olhadinha depois desse tutorial aqui, fechou? Por enquanto, vamos começar. Para começar, abra o seu After Effects, porque infelizmente eu não abri o meu, agora sim ele está aberto. Quando você abre o seu After Effects a primeira vez, ele tem esta telinha aqui, ó, que é uma telinha que basicamente o que ela quer dizer para você? Que você vai ter, como é que eu posso dizer, algumas coisas básicas, né? Você pode criar um projeto novo, abrir um projeto específico ou abrir um dos últimos projetos que você fez. Mas se você nunca teve contato com o After, fala, nossa, o que é isso? Clica aqui no X. Quando você clica no X aqui, ó, você fecha isso e ignora. Pronto. Agora uma outra coisa que acontece é o seguinte, no After você tem uma configuração específica de como que os painéis estão organizados. E se você for aqui na parte de cima, você tem Default, Review, Learn, blá, blá, assim por diante, né? Várias opçõezinhas. Então, clicando aqui, o seu painel pode ficar diferente. Então, por exemplo, ó, Review, ele muda um pouquinho, Learn, ele vai mudar mais um pouquinho, o que a gente vai ficar é em Default. Então, clica em Default para o seu e o meu ficar igualzinho. Mas se mesmo assim você falar, nossa, professor, por algum motivo o meu Default está diferente do seu Default, então você clica nessas linhas do ladinho aqui, e aí você tem a opção ó, de Reset to Saved Layout. Então ele vai salvar para o básico do básico do básico do default. Agora sim fica fácil. Então se liga só, na parte de cima você tem as opções como File, Edit, Composition, Layer, Effect, Animation, blá, 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 e assim por diante. O que é isso? É o painel mais básico do After, onde você pode salvar arquivos, copiar arquivos, fechar, ver opções de camadas, criar efeitos e assim por diante. De baixo você tem essa barrona aqui, ó, que na verdade são as principais ferramentas que você vai ter dentro do After Effects. E aí você tem os painéis mais básicos dele, painel de Project. É onde você tem tudo que você faz dentro do After. Nossa, tudo que eu faço dentro do After? Como assim? É porque o After Effects ele funciona de duas maneiras. Você pode não só criar coisas diretamente nele, como formas, textos, cores e assim por diante, mas você pode trazer coisas também, como imagens, vídeos, músicas, efeitos sonoros e assim por diante. Então tudo que você fizer no After e trouxer para dentro dele, fica no painelzinho de Project. Depois você tem Composition. Aqui vai ter uma tela onde você vai visualizar tudo que você fizer dentro do After Effects. Nossa, como assim? Quando você escrever um texto, onde é que você vai enxergar isso? É exatamente aqui dentro de Composition. Quando você colocar uma cor, é aqui que você vai ver. Quando você colocar um efeito, você já entendeu, né? Aqui é onde você vai enxergar tudo. Mas por que não tá aparecendo nada? É porque a gente não fez nada ainda. Calma. Do lado direito você tem o painel de Properties, onde você pode mudar as coisas mais básicas das camadas que você vai ter. Relaxa, a gente já vai fazer as coisas aqui, você já vai entender um pouquinho sobre as camadas. Embaixo você tem a nossa Timeline. A Timeline é uma área onde você consegue visualizar todos os elementos que você tem. E também consegue mudar as animações e criar animações e fazer modificações das suas animações. Relaxa que a gente vai entender tudo isso. Para começar, respira fundo e clica aqui ó, na opção de New Composition, que é para criar uma nova composição no After Effects. Então clicou aqui, ó, automaticamente você pode dar um nome para ela. Eu não gosto muito dessa opção aqui, eu acho que se você quiser pôr o nome, você pode colocar, sei lá, colocar aqui, ó, minha primeira animaçãozinha linda. Nossa, tô digitando tudo errado, já agora digitei certinho, ó. Aí embaixo você tem uma opção de preset. Aqui tem alguns detalhes específicos sobre como que você pode configurar tudo isso, mas assim, pra gente começar aqui, não ficar perdendo muito tempo, clicando na opção de preset, você tem aqui organizações prontas, que seriam larguras de vídeo, que no caso, igual o vídeo que eu tô aqui, né? Você tem essa largura aqui, você tem essa altura desse vídeo também. É mais ou menos a mesma coisa, você sempre vai ter uma largura e uma altura de um arquivo específico. Aqui em Social Media, você tem opções basiconas. Então você tem esse aqui, por exemplo, ó, de Social Media Landscape, que seria um vídeo horizontal, igual esse que eu tô aqui. E o tamanho dele vai ser 1280 pixels por 720 pixels, né? É tanto o formato que a gente vai ficando louco. Isso aqui corresponde ao formato HD. Então, quando a gente começava os primeiros vídeos, bom, depois dos primeiros vídeos até, né, a gente já tinha as opções aqui de HD, que era 1280, 720. Depois você passou para Full HD, que era 1920 por 1080. Depois você foi para 4K e assim por diante você foi aumentando cada vez mais. 1280 por 720 ainda é aceitável. Dá para fazer de boa também, se você quiser. Se você quiser usar outros formatos também, não tem problema
problema. Aqui embaixo você tem duration. Duration corresponde nesses zeros aqui, ó, horas, minutos, segundos e frames, sempre separados por esses dois pontinhos aqui. O After, assim, sendo muito sincero, dificilmente você vai ter arquivos de horas aqui dentro. Você vai ter arquivos de minutos, no máximo. Então, geralmente, esse primeiro zero a gente ignora, a não ser que você queira uma animação de 1 hora, assim. Mas é meio raro isso acontecer. Então aqui nas opções de minuto, também não quero uma animação de minutos, eu quero uma animação de segundos, tá? 5 segundos tá bom, que eu vou fazer uma animação vindo aqui de baixo, assim, ó. Ela fica um pouquinho e vai embora. Só isso, 5 segundos tá ótimo. Aqui eu também posso colocar a opção de background color. Então seria uma cor de fundo. Eu gosto desses tons de cinza, que você pode clicar e arrastar e definir um tom aqui, ó. Qualquer cor que você quiser. Ah, mas eu não quero, eu quero vermelho. Ai, não quero, eu quero verde. Coloca a cor que você quiser, tanto faz. Isso não é importante neste momento. Para finalizar, é só você clicar aqui em OK. E pronto, a gente já tem a nossa primeira composição aqui, onde a gente pode começar a trabalhar. No After Effects você pode criar vários tipos de elementos básicos. Você pode ter quadrados, triângulos, formas, de forma geral. Você pode fazer linhas também. Para fazer linhas, a gente vai vir nesta parte de cima aqui, ó, nessa ferramenta que se chama Pen Tool. E aí como é que funciona? Ó, você pode clicar mais ou menos assim no meio da tela na esquerda, ó, ele vai criar um pontinho. Ó, mas não fez nada. Então, é porque ela tem que ter no mínimo 2 pontos para ter alguma coisa. Então eu posso clicar mais ou menos aqui na minha direita. Só que se eu clicar na direita, eu posso clicar meio para cima, meio para baixo, meio no meio. E eu quero clicar assim, bem reto, alinhado com esse primeiro ponto que eu fiz. Então segura a tecla Shift e clica mais ou menos na direita, igual a gente fez ali, ó. Ao fazer isso, você pode vir no painel Properties e você tem algumas opções básicas, como por exemplo aqui o Stroke Width, que é a espessura do seu stroke, ó. Quanto você vai ter dessa linha. Na verdade é uma linha, né? E qual que é a grossura dessa linha? Eu vou colocar 150, então clique em cima do valor e digita 150. Embaixo eu tenho Line Cap, onde você pode clicar talvez nessa segunda opção aqui, ó. Ele vai deixar o final levemente arredondado. Tem outras opções que você pode mudar aqui, mas eu não vou explicar todas elas, porque senão a gente vai ficar o resto da vida aqui neste vídeo. Esse vídeo vai ficar muito mais longo do que eu quero. Então, automaticamente, ó, essa linha que a gente vai ter. Outra coisa, com esta ferramenta, nós podemos selecionar a linha. Então, você pode clicar tanto aqui embaixo, na camada dessa linha. Então, isso aqui é como esse objeto é. E aqui seria uma representação dele, meio que por nome, que é o que a gente chama de camada. Então, você pode clicar na camada para selecioná-lo, ou você pode clicar diretamente na tela também, ó, para mover para algum lugar que você queira. Eu queria que ele ficasse exatamente no meio, então seleciona a camada clicando aqui ou clicando nela e do lado direito você vai de novo em Properties e você vem aqui na opção de Align. E no Align, ó, desculpa, o Align não faz parte do Properties, tá? Ele é um painel separado, então se o seu Align não aparecer, fala, nossa, o meu Align sumiu. O que você faz? Calma, vem aqui em cima na opção de View. Viu? Não, desculpa. Window. E o Window você coloca aqui, ó, Align. E o Align você pode alinhar os elementos que você tem. Então no Align, ó, só confere se está na opção aqui de Align Layers to Composition. E você vai clicar no segundo botão e no quinto botão, que alinha aqui, ó, horizontalmente. E o outro vai alinhar verticalmente. Então eu tô colocando a linha assim, bem no meio mesmo. Não há necessidade, tá? É só pra gente deixar alinhadinho, bonitinho. Mas se você quiser, você pode deixar em outro local também na tela. Agora eu vou animar isso aqui. Então quando você fala sobre animação dos elementos, existem várias propriedades que você pode animar. Se você quiser, de repente, animar a posição da linha, você pode animar com que ela de repente esteja aqui e venha para cá. Se você quiser animar ela girando, você pode fazer ela girando também, tem várias propriedades. Neste caso, eu quero animá-la meio que se ela tivesse mais fina. Então ela está mais fininha e ela vai esticar assim e ficar um pouco mais larga. Para isso, seleciona essa camada. E aqui, ó, na parte de baixo, né, na timeline, eu tenho isso aqui que é a minha agulha. Essa agulha corresponde a que momento da animação que eu tô. Então eu tenho desde o tempo 0, aí, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4 e 5. Que seria a duração inteira que eu vou ter da minha animação, certo? O que eu tenho aqui ao longo desse tempo inteiro. Então eu vou deixar a minha agulha no tempo 0 e vou criar um keyframe de uma propriedade que me possibilita deixar essa linha um pouco mais larga. Para isso, vai em Properties e você tem a opção aqui de Shape Properties Path. Então você que vai clicar nesse reloginho que vai fazer o After Effects lembrar que neste momento aqui de 0, né, 0 segundos, eu tenho alguma modificação nesse Path. Esse Path faz com que seja a diferença dessa linha. Eu posso mudar toda a estrutura dela. Eu vou pegar essa agulha e colocar no tempo 1 segundo aqui. E eu vou criar mais um keyframe de path. Dessa vez, ó, eu não tenho mais o reloginho, eu tenho esse símbolo aqui bem louco. Ó. Clica no símbolo mesmo. A diferença é que o reloginho é só para você fazer o primeiro keyframe. E quando você faz o segundo, terceiro, quarto, quinto, o milésimo, você vai ter esse outro símbolo aqui. Então, olha só. Eu tenho marcação de 2 tempos diferentes. Então, eu quero que alguma coisa aconteça no tempo 0 e alguma coisa aconteça no tempo 1 segundo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha e vou jogar em cima do tempo 0, que é onde eu tenho meu primeiro keyframe. E aí, ó, eu posso vir com a ferramenta de movimentação e eu posso clicar e arrastar, ó, e selecionar esse primeiro quadradinho aqui do ladinho, esse primeiro pontinho, né?
É um ponto, mas que também é um quadrado. Ele é a mesma coisa. E eu quero fazer com que ele feche, que ele vai exatamente para o meio da tela. Eu não sei qual é o meio da tela aqui, porque não tem nada que me ajude a saber. Eu vou imaginar que o meio da tela seria mais ou menos isso aqui, mas não tenho certeza. Então você pode clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ó, e aí você coloca a opção de Title Action Safe, e aí você consegue enxergar esse mais aqui no meio, ó, que corresponde ao meio certinho da tela. Então agora que eu enxergo isso, vai com a ferramenta de movimentação, ó, clica nessa linha e move para o meio. Só que quando eu movo ela, tá vendo que ela sobe e desce? Tô vendo! Então eu não quero isso. Eu quero que ela fique alinhada. Então eu vou segurar a tecla, diz aí, bem, a tecla Shift. Você errou. Por que você errou? Porque eu também não te falei antes, né? Ai, que vergonha. Então segura o Shift, ó, joga até o meinho ali, solta o clique do mouse, solta o Shift. Pronto. Mesma coisa do lado direito, ó. Clique e arrasta aqui, ó, fazendo um quadradinho para selecionar esse pontinho. Clique e arrasta segurando o Shift e deixa mais ou menos no meio. Então isso foi uma modificação que a gente fez no tempo 0. Se eu pegar a minha agulha aqui, ó, e arrastar do 0 até 1 segundo, nós temos essa animação. E eu posso assistir deixando a agulha no tempo 0 e pressionando espaço. Olha só a animação que a gente tem, ó. Então a linha automaticamente dá uma compridada, né? Ela se fica mais comprida. Eu não sei se tem um verbo para isso, mas eu acho que não. Então, ao fazer isso, ó, essa animação não tá muito boa. Assim, tá legal. Dá pra perceber que ela aumenta de tamanho. Mas uma coisa que faz muita, mas presta atenção, olha bem nos meus olhos aqui, ó. Faz muita diferença quando você faz, é você mudar a velocidade com que as coisas acontecem. Porque na vida real, dificilmente alguma coisa ela vai ser sempre com a mesma velocidade do começo até o final. Geralmente ela vai um pouco mais rápida no começo, ou ela acelera no final. Então tem um pouco disso. Isso a gente pode mudar diretamente no After Effects. Então o que eu vou fazer, ó. Aqui eu tenho os meus keyframes, certo? Certo! Seleciono os dois. Então clique e arrasta numa área vazia aqui, ó. Fazendo uma seleção para pegar os dois. Clique em cima de qualquer um dos dois com o botão da direita, coloca aqui Frame Assistance, Easy. O atalho é F9, então você pode selecionar os keyframes e pressionar F9, que é a mesma coisa. Olha a diferença da animação. Tá vendo que agora ela fica um pouquinho mais sutil, ó? Ela é um pouco mais suave no começo e no final. Então ela vai acelerando aos pouquinhos e vai parando aos pouquinhos também. É isso que nós temos. Mas a gente pode melhorar ainda mais. Imagina que eu quero que ela acelere muito no começo e o final ela vai parando. Então o que você vai fazer? Presta atenção. Você vai ativar esse botão aqui, ó, que é o gráfico de velocidade. Quando você ativa ele, não acontece nada. Calma. Fala, professor, não aconteceu nada aqui. Calma, relaxa. Seleciona a propriedade aqui, ó. Aí vai aparecer um gráfico para você. Outra coisa importante, presta atenção. Se o seu gráfico não estiver igual ao meu, você vai clicar nesse botãozinho aqui embaixo. Aí vai colocar a opção de... quase falei tudo errado. Volta. Edit Speed Graph. Vou até tomar um gole d'água aqui, ó. Agora sim. Então, colocando aqui, ó, Edit Speed Graph, eu posso clicar nesses quadradinhos. Qualquer um dos dois, tá? Quando eu clico, por exemplo, no segundo, aparecem essas bolinhas, que são bolinhas que eu posso controlar. Essas bolinhas eu posso puxar para o lado. Então, eu cliquei nesse quadradinho da direita, eu vou pegar essa bolinha da direita e puxar tudo para minha esquerda aqui, ó. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho um pico aqui, ó. Esse pico corresponde ao momento de maior velocidade. A gente sabe, presta atenção, a gente sabe que do 0 até 1 segundo, a gente tem uma animação acontecendo. E esse pico, ele tá mais ou menos aqui, ó, que é perto ali do comecinho da animação. Então eu sei agora que se eu pressionar espaço, ó, olha como ela tá bem rápida no começo, ó, e o final ela vai parando um pouco mais devagar. Então esta é a mágica do gráfico de velocidade, que é uma coisa que eu adoro. Se eu fosse colocar o mais importante das animações, eu acho que mais importante do que a animação seria o gráfico de velocidade. Agora, se você quiser saber mais, professor, eu adorei o gráfico de velocidade, ele é maravilhoso, mas eu quero saber mais sobre ele. Clica no card aí em cima, não sei se o card aparece aqui em cima ainda. Se ele não aparecer, tá na descrição do vídeo aí embaixo. Tem um vídeo que eu falo só sobre gráfico de velocidade no After Effects para você entender como é que isso aqui funciona. Mas não se espante, tá? Lá o meu cabelo tá um pouquinho diferente do que tá agora. Continuando, eu vou fazer o seguinte. Agora, como eu já mudei o gráfico de velocidade, eu não preciso mais dele. Então eu vou desativá-lo, clicando aqui, ó, nesse botãozinho, certo? Então desativei o gráfico. Eu vou colocar um texto aqui. Só que essas marcas no texto, na tela aqui, estão me atrapalhando. Então eu vou desativá-la, clicando aqui de novo e desativando o Title Action Safe, porque eu não quero mais enxergar isso. Para escrever um texto, é fácil demais. Vem aqui em cima na opção de texto, e aí eu posso clicar na tela, em qualquer local. Eu vou digitar a minha rede social agora, @Ebersim. Ao fazer isso, você pode selecionar a ferramenta de movimentação aqui, clicar em cima do seu texto, ó, e posicionar onde você quiser na tela. Com ele selecionado, você também pode vir no painel de Align e clicar nesse botão e no quinto botão também, que ele vai ficar exatamente no meio. Então, é legal de você alinhar certas coisas porque fica mais fácil, né, de você posicionar outras coisas também. Óbvio, eu estou fazendo uma animação baseada no centro, mas você poderia também alinhar em outros locais se você quisesse. Relaxa, o importante é você fazer uma animação bem bonita e maravilhosa, não importa exatamente onde ela esteja alinhada. Nesse caso, foi
no centro, mas poderia ser outros locais também. Com essa camada selecionada, ou selecionando o texto aqui, painel de Properties, você pode mudar opções como Text, aqui ó, para colocar a fonte que você quer, outro tipo de letra. Aqui tem o tamanho também, que você pode clicar e arrastar, ó, e aumentar ou diminuir. Aqui eu vou manter aqui, sei lá, uns 120 de tamanho. Deixa eu só alinhar de novo aqui e vou deixar esse texto chamado Rockids, nesse texto não, desculpa, essa fonte, Rockids Display. Se você quiser, acho que eu peguei ela no Google Fontes, mas se você não tiver essa fonte, relaxa, não pira. Nossa, professor, eu não posso continuar porque eu não tenho a mesma fonte. Não, relaxa, coloca outra fonte aí, não tem problema. Então, uma vez que você colocou a fonte aqui, eu vou animar isso aqui, só que calma. Agora eu vou animar diferente, eu não vou fazer mais com que uma linha aumente ou diminua de tamanho. Eu vou fazer, sei lá, com que o meu texto venha de baixo para cima. O processo é o mesmo. Eu vou deixar a minha agulha no tempo 0, só que aí, nas opções aqui que eu tenho, ó, com a camada selecionada, eu posso vir em Properties e eu tenho aqui as opções de Layer Transform. Então aqui eu tenho propriedades que eu posso mudar. Por exemplo, a posição do meu texto, né, na tela. Eu posso mudar o tamanho dele, que é essa opção de escala. Rotação, se eu quero que ele gire ou não gire. Eu vou criar um keyframe de posição, porque como eu quero que ele se mova, né, mude de posição, é posição que a gente anima. Então cria um keyframe aqui no tempo 0 e cria mais um no tempo 1 segundo. Ao fazer isso, ó, eu já tenho 2 keyframes, certo? Aqui e aqui. Beleza, professor, e agora? Mesma coisa, eu vou voltar no tempo 0 e aí eu vou pegar o meu texto e mover para baixo. Quando eu movo para baixo, ele fica meio torto para lá e para cá. Então, que tecla eu seguro para ele ficar alinhado? Plim! Você acertou. A gente segura Shift. Sempre que eu quero as coisas alinhadas, eu seguro Shift. Então, eu vou colocar abaixo aqui da minha bolinha. Tipo aqui, mais ou menos. Então, a animação que nós temos é essa, ó. A linha automaticamente ela sobe e o texto também. Só uma coisa muito importante é o seguinte, tá? Quando você for fazer essa modificação do texto, cuidado para não deixar os 2 keyframes selecionados. Então, fique em cima só de um deles ou clique em cima desse aqui mesmo para confirmar que é ele e aí sim você move, ó. Então, a animação é essa, ó. O texto vai subindo enquanto a linha vai abrindo. Eu vou fazer a mesma coisa com o gráfico de velocidade. Então, eu vou selecionar aqui os meus 2 keyframes, botão na direita, Keyframe Assistance, Easy. E no gráfico de velocidade, eu vou clicar no quadradinho aqui e vou fazer igualzinho, tá? Fazer com que ele fique mais rápido no começo, ó, e mais devagar no final. Maravilhoso. Agora pensa o seguinte, tá legal esse texto passando aqui, mas como essa linha branca que a gente fez, ela é tipo um compartimento, é como se o texto fosse ficar dentro dela. Na verdade não é como se fosse, é exatamente isso que eu quero que o texto fique dentro dessa parte toda aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo na timeline, ó, e clicar nesse segundo botãozinho e me abre essa opção de Trackmate, tá vendo? Tô vendo, professor, o que é isso? Essa opção serve para eu pegar esse espiral do Trackmate e arrastar para alguma camada. Vamos imaginar que eu quero a camada do meu texto dentro da camada da minha linha. Então eu vou clicar no espiral da camada do texto aqui, ó, e arrastar até a camada da linha. Quando eu faço isso, parece que não aconteceu nada. Mas o que acontece é o seguinte, ao usar essa opção, por padrão, ele esconde a camada com quem eu liguei ela. Então é só você ativar de novo esse olhinho aqui, ó. Pronto, agora só que legal. O texto fica sempre dentro dessa área, ó. É como se fosse um compartimento. Na verdade é como se fosse, né? É um compartimento onde o texto vai ficar dentro. Agora é o seguinte, quando a gente fala sobre animações de forma geral, nos conceitos do Motion Graphics, ou Motion Design, que basicamente é a animação de objetos e elementos, existe uma coisa que é a maneira como os elementos vão aparecendo na tela. O que você vai fazer com eles? Eles vão ficar na tela e vão ficar aí para sempre? Eles vão embora? Eles aparecem do nada? Eles vêm de baixo, de cima, da esquerda? Eles aumentam de tamanho? Tem um monte de opçõezinhas. Imaginando que aqui eles vão meio que aparecer do nada, né? Primeiro a linha vem, depois o texto aparece. O que eu faço depois disso? Sei lá, vou fazer eles indo embora para baixo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu poderia animar a linha, mas se eu animar a linha aqui, a linha é uma coisa individual. Então eu teria que animar a linha e também teria que animar o texto. Aí seria meio chato. Então eu vou criar um controlador. Esse controlador basicamente serve para que algumas camadas fiquem presas nele e o que esse controlador fizer, as camadas vão fazer também. Então presta atenção. Na parte de cima a gente vai clicar em Layer, New, e a gente vem aqui na opção, ó, de Null Object. O Null Object não é nada. Ele é só um objeto que serve para te ajudar com outros objetos. Agora presta atenção. Eu vou esconder essa segunda opção aqui que a gente tem e você vai perceber que existe outro espiral. É um espiral igual a gente usou antes. Não, esse espiral aqui é outra parada. Esse é o Parent and Link, ele serve para ligar camadas em outras camadas. Então eu vou pegar o espiral aqui dessa camada da linha e arrastar até o Null Object e do texto também, ó. A bercinha aqui, ó, joga o espiralzinho até cá. Então se eu selecionar o nulo agora, ó, clicar e mover o nulo, olha só que legal, ele move tudo. Ah, que maravilha. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou ficar no tempo 0, criar uma animação com o nulo selecionado em Properties, aqui na opção de posição. No tempo 1 segundo eu vou fazer mais um. Volta aqui, só que dessa vez eu não vou animar o começo não, tá? Eu vou animar o final, então fique em cima do tempo 1 segundo, clique em cima do keyframe para confirmar que ele está selecionado, clique e arraste e move para baixo segurando o Shift. Então a gente tem o quê? A linha aumentando, o texto subindo, depois ele puxa todo mundo para baixo. Aqui não tá muito legal, né? Por que não tá muito legal? Porque infelizmente tá tudo acontecendo junto. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou controlar o tempo com que as coisas acontecem, que é outro conceito do Motion Graphics, que são as animações de elementos de forma geral. Então olha só, imagina que aqui
aqui, qual que é o primeiro elemento que tem que aparecer? A linha, né? A linha está sendo um compartimento que vai carregar o meu texto. Então a linha, beleza, eu vou deixar ela começar exatamente aqui, ó, no tempo zero. Eu posso arrastar as camadas, tá vendo? Para que elas comecem um pouco mais para frente ou mais para trás. Então a linha vai ficar legal, ela vai começar no tempo zero. Aqui mais ou menos no tempo 10, ó, que é o tempo 10 frames, eu vou arrastar essa camada do Ebersim até aqui. E aí eu vou pegar essa do nulo e fazer com que ela comece lá no tempo 2 segundos, mais ou menos, ó. Então olha só que legal, linha aparece, texto vem, fica um pouquinho e vai embora. Então, quando a gente coloca a sequência de camadas, fica uma coisa muito maravilhosa. Então, são duas coisas que eu adoro. O gráfico de velocidade e você sequenciar camadas de uma forma que fique mais interessante o que você está fazendo. Agora, uma coisa que está muito zoada é que esse final aqui está bem ruim, essa animação, né? Então, eu vou selecionar aqui os keyframes, vou pressionar F9 para dar um easy, e no gráfico de velocidade, mesma coisa. Só que dessa vez, ó, eu vou puxar para cá, só para o final ficar mais rápido, ó. Então, olha só que legal a animação do começo, aparece a linha, vem o texto, fica um pouquinho e vai embora, só que ela vai embora pegando velocidade no final. Então ela vai acelerando e some da tela. Agora, quando você faz coisas no After Effects, é comum que, assim, não é comum para todo mundo, mas tem alguns profissionais, assim, tipo eu, que quando eu faço as animações, geralmente eu prefiro fazer as coisas mais básicas e estruturais, depois eu penso em conceitos de design. Não é uma regra, mas às vezes eu faço assim. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma coisa branca numa coisa preta. Funcionaria, mas eu posso mudar as cores também. Se eu quiser mudar as cores, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar a camada aqui do meu nome, desculpa, meu nome, minha rede social, e lá em cima eu vou colocar um efeito, indo na opção de Effects. Em Effect eu tenho um que é muito da hora, que é esse aqui, ó, na categoria de Generate, e eu tenho Fill. O Fill, ele aparece aqui, ó, nesse painel de Effect Controls. Então, Project, ó, são os elementos que a gente tem, e em Effect Controls, a mudança que você pode fazer dessa camada, desse efeito, de forma geral. Então, esse efeito Fill, o que ele faz? Ele coloca uma cor no seu texto. Então eu posso vir aqui, ó, clicar nesse quadradinho e definir uma cor que eu quero. Eu vou colocar uma cor quase branca, tipo isso aqui. Só que ao fazer isso, não dá para enxergar direito. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro efeito aqui, ó, na parte de cima de novo. Deixa selecionado a camada Ebersim. Vai lá em Effect. Eu tenho uma categoria que se chama aqui, ó, cadê? Perspective. Em Perspective eu vou colocar Drop Shadow. Aqui eu sei que tem 1 bilhão de categoria. Tem categoria que tem um monte de outros efeitos também, ó, como eu acho que é a opção aqui de Color Correction. Olha só quantos efeitos tem. Então aqui não pira não, tá? Eu acho que ninguém vai saber todos os efeitos do After Effects. Você vai ter alguns que você usa mais, outros que você usa menos, mas desencana que isso aí, tá? Só tenta entender mais ou menos um ou outro. Então, Perspective, eu vou colocar aqui o Drop Shadow. Em Drop Shadow, o que ele faz? Ele coloca uma sombrinha de fundo. Você pode escolher a cor dessa sombra, você pode colocar qual é a distância que ela vai ficar do seu texto aqui, acho que é uns 3, tá ótimo. E eu tenho Softness, que é o quanto ela vai esfumar, ó, vai ficar um pouco mais espalhada. Eu acho que um Softness de 10 tá legal. Então, olha só como ficou mais fácil da gente enxergar. Só que nem tanto ainda. Eu vou mudar essa cor dessa linha que a gente tem. Então uma coisa, ao invés de eu selecionar a camada da linha, vai lá em cima, Effect, Generate, Fill, vamos encurtar o caminho aqui, né? Seleciona a camada aqui do Ebersim. E eu vou vir em Effect Controls, seleciono o fio, pressiona Ctrl C para copiar, vai na camada da linha e pressiona Ctrl V. Pronto, eu colei o mesmo efeito. Ah, mas está a mesma cor, professor, que coisa ridícula. Então, não está muito bonito, não é? Então o que você faz? Nesse efeito fio aqui, eu vou mudar essa cor. Pode ser um tomzinho, tipo um tomzinho de vermelho. Se você quiser, não, eu quero a mesma cor, professor. Então coloca essa cor aqui, ó, neste código, F2 4B4B, que na verdade é uma opção básica que você tem aí para colocar códigos hexadecimal. É meio difícil, é meio louco de explicar isso, mas como é que funciona? Cada cor, de forma geral, tem maneiras de você pegar essa cor. Então você tem, sei lá, códigos binários, tem código de cor, você tem código hexadecimal, tem um monte de código. O código hexadecimal é esse, com esses números ali, que acho que são 6 números, se não me engano. 6 números, eu nunca lembro. 2, 4, isso, 6 números que correspondem a uma cor específica, tá? Então essa aí é essa cor que eu achei bem bonita. Se você não gostou, fala, nossa, professor, que cor horrível! Então coloca outra cor, tá? Não precisa colocar a mesma que eu, não. Aqui, ó, essa ficou a nossa animação. Então você tem a barra aqui, ó, aparecendo, o texto vem e depois ela vai embora. Pronto, terminamos a nossa animação. Primeiro é o seguinte, eu vou salvar esse arquivo porque eu esqueci de salvá-lo. Então você vai vir aqui na opção lá em cima de File, Save. E no Save você pode colocar em algum local no seu computador, sei lá, área de trabalho. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, com o nome de novo. Vou dar o nome de AE, de After Effects, e vou colocar um nome para ela de Legenda Animada. E aí, automaticamente, quando eu faço isso, ó, eu posso salvar nessa pasta. Então, esse aqui foi o arquivo do After Effects que eu salvei. Quando eu for abrir esse arquivo de novo para fazer alguma modificação, é esse arquivo que eu vou abrir, no caso, que está lá naquela pastinha que a gente fez. Agora, antes de renderizar isso aqui e salvar como um vídeo mesmo para a gente poder usar na rede social, por exemplo, relaxa. Eu já fiz outras animações de redes sociais. E quando eu penso em animação de rede social, sendo muito sincero, eu prefiro usar mais o Photoshop. Então, eu faço uma arte no Photoshop e eu animo essa arte do Photoshop. Ah, eu adoro! Então se você quiser, clica no card aí em cima, porque eu já fiz um tutorial falando exatamente como fazer isso, tá? Que no caso seria como criar uma legenda animada usando o Photoshop e o After Effects. Ah, eu não quero!
então não assiste, mas se quiser tá aí em cima no card, beleza? Então aqui para renderizar, ou seja, para você transformar isso aqui num vídeo. Quando a gente fala renderizar e exportar, é a mesma coisa. Então, na verdade, seria uma maneira de você pegar esse conteúdo e transformar em um vídeo, tá? Exportar ou renderizar, é a mesma coisa. Então o que você faz? No painel de Project, você seleciona a composição que você fez, que é essa aqui com esse nome maravilhoso de minha primeira animaçãozinha linda. Aqui em cima você vai clicar em Composition e você coloca essa opção aqui de que não confunda com esse aqui não, tá? Esse nome gigante, é esse de baixo. Edit to Render Kill. O atalho é Ctrl M. O que ele faz? Aqui na timeline ele vai abrir uma nova aba e aqui você vai configurar como é que você quer salvar isso aqui. Então presta atenção. Você tem a opção aqui, ó, de Best Settings. Se o seu não tiver Best Settings nessa primeira opção, clica aqui e coloca aqui, ó, Quality Best Resolution Full, que ele vai pegar a qualidade máxima possível e vai manter isso na hora de salvar. É só dar um OK aqui embaixo. Depois disso, você tem aqui embaixo essa opção de Output Model. O meu já tá certo, que é o MP4, mas se o seu não tiver, clica aqui e coloca aqui o formato, ó, de H264. Geralmente é o que eu salvo mais hoje em dia, que é um formato de vídeo, né? O famoso MP4. Mas você poderia colocar outros formatos também se você quisesse. Eu vou ficar no MP4 porque por enquanto eu não tenho nada contra ele. Então eu vou manter aqui H264. Além disso, você tem a opção de vídeo. No geral, essas informações aqui, elas tem uma qualidade muito boa e tem a opção de você salvar o seu áudio também. Essa animação não tem áudio, então você poderia mudar aqui para a opção de off ou simplesmente deixar em alto também. No final não vai fazer muita diferença. Tem uma pequena diferençazinha, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo porque não é importante nesse momento. Então a gente dá um OK. Ao fazer isso, calma, quase, tá quase. É só clicar nessa opção agora de Output To, nessa parte azul e definir onde você vai salvar. Então eu vou colocar aqui na área de trabalho, nessa pasta aí. E aí eu vou deixar o mesmo nome que a gente colocou, minha primeira animaçãozinha linda. Aqui, ó, só confirma que ele deixou a opção de MP4 mesmo. Mas por que não tem mais opções? É porque a gente configura isso lá, naquela outra parte. Aqui, na verdade, ele está só confirmando o formato que a gente tem. E aí você clica em salvar aqui embaixo. E agora acabou? Não, não acabou. Falta só mais um negocinho, que é você clicar aqui na opção de Render. Clicou em Render, olha só, ele começa o processo de renderização, terminou. E aí se você for lá na pastinha onde você salvou aqui, deixa eu só ver onde é que tá aqui, ó. Nossa, é tanta pasta que eu tô ficando louco aqui, ó. A minha primeira animaçãozinha linda tá aí. A nossa animação, ó. Olha só que linda, funcionando perfeitamente. Olha lá. Veio a nossa linha, apareceu o nosso texto e de repente ele foi embora. Agora presta atenção numa coisa importantíssima. Se você quiser evoluir muito no After Effects, ele é um programa maravilhoso com muitas possibilidades. E lá nos meus cursos online você tem duas estruturas muito importantes. A primeira delas é, lá você aprende não só toda a estrutura, mas as principais ferramentas e funções do After Effects para você criar os seus próprios projetos. Então lá você tem toda essa parte estrutural para você dominar o After Effects. Mas como ele é um programa maravilhoso para você fazer as animações e efeitos visuais, eu também criei jornadas, que são vários projetos diferentes para você colocar os conhecimentos em prática. Então você tem projetos de animação e projetos de efeitos visuais, que são os principais dois segmentos que o After Effects tem. Então o site ele tem essas duas estruturas. Ele te dá toda a estrutura que você precisa para dominar o After Effects e a gente vai criar vários projetos também do zero para você colocar os conhecimentos em prática. Eu sei que você vai dizer, nossa, Eber, deve ser mentira. Isso não é mentira não. O site ele tem exatamente o que você precisa para criar os seus projetos no After Effects. Sejam projetos pessoais, projetos profissionais, para você fazer o seu próprio dinheiro com o After Effects. Afinal de contas, o mundo das animações está te esperando aí para você começar a entrar nessa área maravilhosa, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas se você não tiver o conhecimento adequado, vai ficar um pouquinho difícil, não é? O link do meu site de cursos online tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Só lembrando que agora eu estou no plano de assinatura. E aí você assina o site, você tem acesso a todos os cursos que tem lá e os novos cursos que vão sair no site também, que toda quarta-feira tem um novo curso que sai lá no site, beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais, vai na descrição do vídeo aí embaixo. Agora, a gente fez essa animação, ficou linda e maravilhosa, mas é o seguinte, talvez você queira colocar essa animação que a gente fez aqui em um vídeo seu, falando, nossa, Eber, como é que eu faço isso? Então o que você faz? Clica nesse vídeo aqui do lado, ó, porque eu te mostro não só como iniciar nas edições de vídeo com Adobe Premiere, mas também como é que você coloca essa mesma animação que a gente fez aqui no After Effects dentro de um vídeo no Adobe Premiere. Então se você quiser, clica no vídeo aqui do lado. E claro, né, se você quiser me seguir nas redes sociais, vai ser bem legal também. @EberSim. Agora eu vou embora. Tchau!